Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. Você já sentiu que precisava de alguém mais do que deveria? Que talvez para você continuar se sentindo bem, aquela pessoa ela precisava estar ali por perto, no seu campo de visão? Ou que sua estabilidade emocional dependia diretamente da outra pessoa? Se sim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre dependência emocional? É aquela pessoa que, se o outro está bem com você, tudo tranquilo, você se sente em paz, você se sente bem, mas quando o outro se afasta, demonstra desinteresse, o seu mundo desmorona. Isso não é só apego, isso pode ser dependência emocional. E vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Bora para o conteúdo? Bom, a dependência emocional, ela surge quando a nossa autoestima, o nosso bem-estar, a nossa tomada de decisão gira em torno de uma outra pessoa. E aí a gente está falando que não é só sobre a gente se atrair fisicamente por essa pessoa, ou estar numa relação com essa pessoa, ou gostar dessa pessoa. Muda para a gente sentir necessidade e precisar dessa pessoa. O problema não é nem o vínculo que a gente constrói com esse indivíduo, mas quando a gente passa a perder, fragmentar, né, a nossa própria identidade ou quem somos para poder fazer a manutenção desse vínculo. E aí, quando a gente percebe que o vínculo, ou imagina, né, que o vínculo pode não se sustentar por muito tempo mais, quando o indivíduo ele passa a perceber ou até imaginar que a relação ela pode não dar mais continuidade, pode não se sustentar, o que está em jogo não é só o presente, mas tudo aquilo que o indivíduo idealizou, tudo aquilo que a relação representa para esse indivíduo. Talvez a segurança emocional, pertencimento, validação, estabilidade. E quando tudo isso é ameaçado, fica instável, esse indivíduo ele acaba entrando em um estado de alerta. O primeiro ponto é a gente observar quando o outro passa a ser a nossa fonte de validação. A dependência emocional, ela traz um sentimento para nós interno de constante sentimento de insatisfação, de incompletude, né? É como se a gente não fosse suficiente para ninguém, nem para nós mesmos. E aí a gente vai fazendo um esquema, né, para constantemente a gente ter ali a validação, a presença, a resposta rápida, a atenção. Eu falei num vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima, sobre carência, né? E remete justamente a esse ponto da validação, da atenção e do afeto constante. São pessoas que normalmente vão buscar relacionamentos rápidos. Elas não vão conseguir ficar sozinha, porque o outro faz ela se sentir pertencente, validado. O outro faz com que ela receba atenção ou ele receba atenção constante, né? É aquela sensação de que alguém se importa comigo, alguém me ama, alguém está ali, alguém está presente, alguém me quer bem, alguém não me abandonou, né? Pelo menos não por enquanto. E aí, sem isso, né, sem essa constante atenção, validação, presença, resposta rápidas, o indivíduo ele passa a se sentir inseguro, ansioso e começa a ter esse sentimento de que a qualquer momento vai ser abandonado ou rejeitado. E aí é muito importante a gente entender que quando a gente sente isso, a gente está colocando o tempo todo o nosso valor nas mãos dos outros, né? Na mão daquele que nos oferece, vamos botar esse tipo de serviço, né? De validação, de sustentar a nossa estima, a nossa importância. É muito ruim a gente estar na mão dos outros, principalmente sobre algo tão importante. Vamos para o próximo ponto? O próximo ponto é sobre o medo constante de perder o outro. Quando a gente fala sobre o medo de perder o outro, não é só sobre a rejeição ou o abandono. Aqui, o medo de perder o outro não é só sobre o término da relação, mas sobre o abandono emocional. Essa relação, para esse indivíduo, significa muito. Então, quando um dependente emocional sente que vai perder muito mais do que, como a gente falou no início, muito mais do que só uma relação, só um parceiro para compartilhar a vida, esse indivíduo ele se organizou toda a sua personalidade, né? Toda a sua estrutura emocional nesse indivíduo, né? Esse indivíduo faz ele se sentir pertencente, faz ele se sentir validado, faz ele ser elogiado, faz ele ter valor, porque ele imputa no outro, ele coloca no outro essa responsabilidade dele se sentir assim. E aí, quando vem o possível término, vem a sensação de abandono emocional. E aí, para não se sentir assim, esse indivíduo, ele acaba aceitando coisas que machucam ele. Nessa situação, é aquela pessoa que o outro vai xingar, vai ofender, vai fazer abusos físicos ou talvez físicos e psicológicos, e ela vai tolerar, ela vai normalizar. Ou porque o outro, em algum momento, vai lhe conceder afeto, né? E não,
daqui a pouco ele melhora, né? E vira essa situação onde você só lembra das coisas boas que ele faz, você esquece as coisas ruins que essa pessoa também está fazendo com você. Então, é esse momento, nesse momento que você percebe, poxa, eu estou realmente aceitando qualquer coisa. Outro ponto é que essa pessoa ela vai preferir calar para evitar conflitos do que se posicionar, porque para ela falar a opinião dela significa que o outro possa não gostar, e se ele não gostar e me deixar? E se ele não gostar da maneira como eu estou me posicionando, né? Então, essas pessoas elas tendenciam a ser muito polidas, muito educadinhas, muito podadas, né? Ou por si próprio, ou até pelo outro, né? Porque o outro já deixa subentendido a maneira como ele quer as suas parceiras. Ah, eu não gosto disso em você, e aí você já muda logo, né? Para evitar conflito, não questiona, não argumenta. Consequentemente, você vai se moldando para não ser rejeitada. É aquele momento onde você já mudou tantas coisas da sua personalidade que aí você nem se percebe quem você é de verdade, né? Você já está tão fragmentada que ao ponto de em algum momento da vida você acabar percebendo, gente, como que eu cheguei até aqui, né? Como eu mudei tanto, né? E uma das estratégias de você perceber se você está fazendo isso são as percepções das pessoas à sua volta. Nossa, você está tão diferente. Nossa, eu tô te sentindo mais assim, tô te sentindo mais assado. Poxa, você se distanciou tanto da gente. É aquele momento onde o parceiro não gosta nem dos seus amigos, dos seus familiares. E aí você vai se afastando, você vai se moldando para caber dentro de uma relação por medo de ser abandonada emocionalmente por esse parceiro. O próximo tópico, para mim, é o mais importante, que seria a dificuldade de se sustentar emocionalmente sozinho. Esse aqui é o ponto central de tudo que você puder absorver desse vídeo, absorva isso. Quando uma pessoa ela tem dependência emocional, ela dificilmente consegue se sentir bem sozinha. Ela não tem repertório emocional para se acolher, ela não tem roteiros internos para ela refletir sobre ela mesma e ela nem gosta de fazer isso. Justamente porque na consciência desse indivíduo, a solidão se configura uma ideia de eu não sou importante para ninguém, eu estou sozinha, ninguém me quer, eu não tenho valor. E aí, com o tempo, isso passa a ser uma verdade internalizada para esse indivíduo, uma crença para esse indivíduo. E aí é um processo muito delicado, difícil, da gente desconstruir essa ideia na consciência do indivíduo, essa crença central de que a solidão remete a abandono, a solidão, a falta de importância e de valor. O próximo tópico é a dificuldade de tomar decisões sozinhas. Como você está se validando no outro, está buscando a atenção do outro, você também busca tomar as decisões melhores que sejam também satisfatórias para o outro, né? E aí você sempre pede opinião. E se você está com um cara que gosta de manipular, ou com uma pessoa que gosta de manipular, normalmente são pessoas que vão governar a sua vida, gerenciar a sua vida como bem entenderem. E aí você perde a confiança em si mesmo, porque tudo que você sabe sobre você é do outro, o outro quem concedeu a minha profissão, o outro que me indicou. Ah, você trabalha onde? Ah, eu trabalho no emprego que o outro, né, fez a indicação, me colocou, ou trabalha às vezes até com pai, com familiar, ou tudo que você tem está vinculado a essa pessoa, às vezes até a conta, né, até a casa, a moradia, o carro, tudo está vinculado com o outro. Ele faz isso justamente para dificultar a separação, né? E aí tudo que você vai construindo vai estar pautado nas escolhas que o outro fez. Com o tempo, isso gera prejuízo, dificuldade de você conseguir tomar suas próprias decisões por conta própria. E um indivíduo adulto que não consegue tomar suas próprias decisões, ele é disfuncional. Ele é inapto para fazer qualquer coisa. Você sempre vai precisar ligar para a mãe, ou precisar ligar para o namorado, aconteceu isso, eu não sei o que eu faço. E aí está sempre buscando opinião. É claro, gente, tem problema nenhum a gente conversar sobre o outro, sobre aquilo que a gente quer fazer, pedir opinião, sobretudo pessoas que estão compartilhando a vida com a gente. Mas quando tudo passa a ser direcionado pelo outro, todas as decisões que você toma são pautadas naquilo que o outro te direcionou, tem um problema aí. Ah, isso aqui, não, foi ele que me. Nada é seu, tudo foi o outro que te indicou, tudo foi o outro que tomou a decisão para você. Ah, eu saí do trabalho, foi o outro que mandou sair do trabalho. Ah, eu tive filho, foi o outro que quis que eu tivesse filho, eu tive que engravidar, porque senão ele ia me deixar. A gente vai tomando decisões pautadas nos prejuízos que o outro pode acabar nos trazendo, né? Se eu não fizer isso, ele vai sair. Se eu não fizer isso, ele vai me abandonar. Se eu não fizer isso, ele vai me trocar. Então, a gente passa a não tomar decisões por conta própria. Outro ponto é a necessidade constante de estar acompanhado. São pessoas que automaticamente, ao iniciar uma relação, vão querer morar junto, né? Porque se a pessoa precisa de validação, que ótima estratégia de ter validação se não morando junto, tá ali no mesmo teto com a pessoa.
Isso garante para você suprimento ilimitado, né? Vai estar ali infinitamente e você vai ter aquela pessoa ali para poder diariamente, constantemente te validar. E quando ela não fizer, cria uma demanda aí para o casal. Ou fica emburrada, ou né, traz aí retaliações para o indivíduo, deixa de cozinhar, deixa de né, dar carinho, dar afeto também, porque o outro não está cumprindo com aquilo que essa pessoa ela buscava, os interesses dessa pessoa. Então, para esse indivíduo, tudo isso configura um momento muito angustiante, de muita ansiedade. Não é uma situação neutra, né? Tudo tem muita intensidade para esse indivíduo. E é um esquema mesmo, né? Um padrão de comportamento para sustentar as suas ausências, as suas faltas e tentar suprir com validação, com a presença do outro, com o afeto do outro, com tudo que o outro possa te oferecer. Mesmo que isso significa você fazer algumas concessões éticas, morais e de princípios e valores. Em resumo, e para finalizar esse vídeo, a gente aprendeu que a nossa dependência emocional é construída a partir do momento que a gente precisa constantemente do outro para a gente se sentir bem. E que envolve também a nossa necessidade constante de buscar a validação dessas pessoas, das pessoas que estão com a gente, e também pelo medo extremo da gente ser deixado, da gente ser abandonado. Por fim, a dependência emocional, ela se valida, se consolida também por causa da nossa dificuldade de sustentar emocionalmente a gente sozinho, né? Aquela pessoa que não tem repertório para se autoacolher ou para refletir na vida sem necessariamente ter uma outra pessoa. A gente precisa entender que a dependência emocional, ela não se constrói porque a gente ama demais, mas é construída pautada no nosso autoabandono, para não perder o outro. É quando a gente tenta garantir a presença do outro, mesmo que isso custe o nosso próprio abandono, a negligência com as nossas próprias questões e demandas emocionais internas. E aí, uma coisa importante que você precisa entender é que esse vazio que você sente, você tenta preencher com o outro, com a presença do outro, com a validação e com a atenção do outro, não será preenchido facilmente. Porque o que você está sentindo não é necessariamente algo que o outro ele possa te manter, te proporcionar infinitamente, ininterruptamente. Em algum momento, o outro não vai estar presente, ou a gente sabe, né, que existe os términos e tudo mais, e em algum momento você vai precisar parar e refletir que talvez estar sozinha com você mesmo será muito produtivo, construtivo e funcional, para que você aprenda em uma próxima relação que você não precisa se abandonar para existir dentro dessa relação. Então, o processo terapêutico, ele te leva a essa consciência de que sozinha você pode fazer sua autorreflexão e que estando com outra pessoa, não necessariamente anula o fato de que internamente você continue e permanece sozinha, tá bom? Pensa nisso. Vamos ficar por aqui hoje? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e ative as notificações para que você possa receber novos vídeos meus quando eles saírem. Se você quiser dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Ó. Um beijo para você e até o próximo vídeo.